Porque o PSDB de São Paulo expulsou membros que apoiaram a candidatura de Ricardo Nunes do MDB e aqueles que pediram punição a José Luiz da Atena, alegando infidelidade partidária, depois de toda aquela ocasião envolvendo a cadeirada no Pablo Marçal. Vamos conversar com o Álvaro Nocera, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Fala aí, Álvaro. Boa tarde para você, Cine. Boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. Exatamente, o PSDB municipal decidiu expulsar por infidelidade partidária alguns nomes de tucanos que decidiram apoiar Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo, ao invés do nome do partido, que é José Luiz da Atena. Entre esses nomes estão Fabrício Cobra, Fernando Padula e Fábio Lepic, que trabalham na gestão municipal. Eles ainda podem recorrer da decisão, mas já foram notificados. Tomás Covas, filho de Bruno Covas, não foi expulso. A gente sabe que o PSDB não vive um bom momento nos bastidores, porque 41 filiados pediram a expulsão de José Luiz da Atena após aquela cena de violência, cadeirada em Pablo Marçal. Muito tempo antes também, no dia da convenção, houve um protesto, houve um tumulto que culminou, inclusive, na expulsão do ex-presidente municipal, Fernando Alfredo. Enquanto tudo isso vem acontecendo, da Atena vem caindo nas pesquisas eleitorais. Volto com você, Cine. Muito obrigado pelas informações, viu, Álvaro Nocera. José Maria Trindade, a gente está falando de um partido que vem sofrendo uma desidratação política de integrantes e até de reputação há um bom tempo. Em que nível que isso chega agora com dissidência dentro do partido em relação ao principal candidato da maior capital do país, que é José Luiz da Atena, e também expulsão daqueles que discordam, justamente num partido que sempre prezou pela diferença de ideias, né? Não à toa foi um daqueles que sempre fez as prévias das eleições para escolher os seus candidatos. Enfim, alguma coisa mudou e tornou a situação muito séria ali dentro do PSDB, no teu ponto de vista? Mudou e perdeu o rumo, né? O PSDB, desde o início, ele sempre foi assim mesmo, conflagrado, né? Com grandes líderes, diziam até que tinha mais cacique do que índio no PSDB, sempre foi assim. Eu vi esse partido nascer, do MUP, o Movimento Unidade... era um grupo de esquerda do MDB, Unidade Progressista do MDB, aí virou o PSDB. Aí o partido cresceu, ganhou a presidência da República, mas cheio de caciques mesmo. Eu diria aqui que se no final dessa história existirem dois tucanos, ou seja, dois integrantes do PSDB, um vai brigar com o outro. O partido tem a história das prévias no estatuto, faz as prévias e o vencedor das prévias, não, ele venceu as prévias, mas não vai ser candidato. Aí ele vai lá e desiste. Teve um trabalhão danado fazendo campanha. O Dória, né, para ser candidato à presidência da República, foi o vitorioso nas prévias e nem foi candidato, para ter uma ideia, né? Eu acho que todo partido deve ter candidato à presidência, ao governo e à prefeitura, nesse caso, à prefeitura. Se tem um candidato pelo PSDB, seria lógico que todos que perderam na convenção, houve uma convenção que indicou o da Atena, né? Então, todos deveriam apoiar o da Atena. No segundo turno é feito para apurar aí essas divergências. Então, é isso. A história dos tucanos é isso, essa briga eterna entre eles mesmos. O Marconi Perillo, que pegou esse cajado aí para tentar unir o PSDB, vai ter dificuldade. Viu? E o que você acha do capítulo atual, hein, Gustavo Segré? É ruim, são poucos e brigam. É o pior dos mundos, né? Quando você tem uma estrutura reduzida e as pessoas que estão aí começam a brigar, isso já vem da convenção. Eu lembro uma imagem do da Atena saindo da convenção, brigando com pessoas que estavam do outro lado da grade, porque não queriam a postulação dele. E agora, quando tem uma discrepância interna, alguns são jogados para fora do partido. É um partido que está aos frangalhos e continua se derretendo ainda mais a cada dia. Eu quero até trazer, né, um pouquinho da maneira como isso vem influenciando também na projeção para as eleições, né? Porque a gente tem aqui a pesquisa Quest que foi divulgada. Ontem eu adiantei uns dados para vocês, mas a gente tem também aqui o segundo turno para mostrar. Então, nessa última pesquisa,
divulgada pelo Instituto, pela Quest, Ricardo Nunes aparece com 25%, seguido de Guilherme Boulos com 23% e Pablo Marçal com 20%. Só que se a gente levar em conta a margem de erro de 3 pontos percentuais, a gente tem todo mundo embolado aqui. Em seguida vem Tabata Amaral e olha só como aparece José Luiz da Atena nessa pesquisa, já vai para 6%, Marina Helena tem 2%. Então tudo isso aqui vai expondo a campanha que José Luiz da Atena fez, a maneira como ele se comportou também nas sabatinas e debates, né, cada vez mais se distanciando desse processo eleitoral e da possibilidade ou da vontade de estar ali, porque ele fez questão de deixar isso muito claro várias vezes, inclusive aqui na sabatina que nós realizamos aqui na Jovem Pan. Então, de certa forma, isso foi desidratando também a permanência de José Luiz da Atena, além das divergências envolvendo o próprio partido. Parte do diretório do PSDB não querendo a candidatura dele, o diretório nacional fazendo a manutenção e dizendo sim, ele vai até o final, as incertezas sobre se a candidatura dele seguiria ou não, enfim, tudo isso coloca aqui com 6% à frente apenas de Marina Helena. Vamos dar uma olhada agora no segundo turno, nas possibilidades de segundo turno que a Quest traz nessa pesquisa. Se houvesse um segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, a pesquisa Quest mostra aqui que Guilherme Boulos ganharia com 41% e Pablo Marçal com 36%. Brancos e nulos chegariam a 19%. Mas o que tem de interessante aqui? Se a gente leva em conta a margem de erro, veja como eles estão próximos também. E aí a gente precisaria entender como os eleitores que negam ou que rejeitam ambos se comportariam nessa possibilidade de segundo turno. Vamos para mais uma possibilidade de segundo turno, agora envolvendo Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Aqui, Nunes já sai numa disparada, né? 49% para ele contra 32% de Guilherme Boulos. E nesse caso, os brancos e nulos diminuem um pouco. No próximo cenário, que é Ricardo Nunes e Pablo Marçal, que os especialistas têm achado difícil esse cenário, exatamente porque seria direita e direita num segundo turno, numa capital em que há uma polarização muito grande, com a possibilidade de direita e esquerda para um segundo turno. Aqui, Ricardo Nunes tem um resultado ainda mais elástico, segundo essa projeção, com 52% contra 25% de Pablo Marçal. Praticamente, né, menos da metade do que o Ricardo Nunes. E os brancos e nulos chegam aqui a 18%. Como é que se avalia, hein, Fábio Piperno, esses segundos turnos que foram projetados aqui pela Quest? Bom, o segundo turno projetado pela Quest, ele coincide com praticamente todos os institutos, né? As margens, elas são diferentes e tal, mas em quase todos, ou pelo menos que eu me lembro, assim, talvez em todos, o prefeito Ricardo Nunes seria o líder, tá? Com diferenças mais ou menos apertadas. Mas hoje, antes de vir aqui para o programa, eu vi um agregador de pesquisas mostrando que, juntando todas as pesquisas aí, nas simulações de primeiro turno, o Boulos tem uma margem, enfim, relativamente significativa à frente, e o segundo turno ficaria muito acirrado com o prefeito, com uma pequena vantagem em relação ao Pablo Marçal. Agora, Evandro, até com base em tudo que você falou até agora sobre, inclusive, o da Atena, aquilo que os colegas comentaram e tal, a gente sabe que o da Atena, no mundo da política, é uma figura, digamos, no mínimo instável. Controversa, né? Surpreendente. No começo do ano, o da Atena conversava muito com a Tabata, né? Discutindo, inclusive, a possibilidade de ser a vice dela. Exatamente. O da Atena é um neo-tucano, né? Temos que considerar isso também. Quando o PSDB faz esse movimento de caça às bruxas, né? Ele tem que considerar que algumas bruxas, elas não estão muito à vontade para apoiar um neo-tucano. Mas, vamos lá. Eu não descartaria, assim, ele nunca falou sobre isso, mas dada a inconstância do da Atena, eu não descartaria a possibilidade de, num último momento, num lance para tentar mudar isso, ele falar, olha, estou renunciando e apoiando a Tabata. Sim. Porque eu acho que, veja, em muitos levantamentos, a Tabata já chega a 10, 11 e tal. Já pensou se ela tem esse impulso aí na antivéspera e tal? Eu acho que lança mais um componente de incerteza nesses cenários aí.